Vamos continuar com a leitura e comentários do artigo Rações balanceadas para maior eficiência osmorregulatória do camarão marinho, a parte 3, a parte final, artigo de autoria de Gong, Jiang, Leitner e Collins, da Universidade do Arizona, Estados Unidos, publicado na GAA em 2003. Vamos agora para o ponto 4. O ponto 4 trata da osmolalidade da hemolinfa do camarão. Osmolalidade e osmolaridade, que é o mais conhecido, são índices semelhantes, mas obtidos por metodologias distintas. Osmolalidade se refere ao número de partículas osmoticamente ativas de soluto presentes em 1 kg do solvente. No caso do camarão, esse solvente vai ser a hemolinfa. A osmolalidade de uma solução aumenta à medida que a concentração de solutos na solução aumenta. Logo, a osmolalidade da hemolinfa do camarão se refere ao número de partículas, íons, etc., presentes na hemolinfa do animal. Estes são os conceitos de osmolalidade. Vamos falar agora sobre a coleta da hemolinfa. Vamos ver. Camarões indivíduos com entre 7 e 30 gramas, isso foi feito ao longo do ciclo de produção. Foram amostrados dos viveiros de terra, no estágio intermuda, nas duas fazendas, tanto na fazenda que recebeu a ração experimental, quanto na fazenda que recebeu a ração comercial, para determinar a osmolalidade da hemolinfa. Em geral, os camarões eram amostrados antes da primeira alimentação do dia, no início da manhã. Eles eram transferidos para um container, um recipiente aerado, que tinha a temperatura da água gradualmente diminuída, resfriada para 17 graus Celsius. Isso acontecia durante um período de 3 horas antes da amostragem da hemolinfa. Em seguida, era feita a amostragem da hemolinfa do camarão, com utilização de seringas de 1 mililitro, que era introduzida, a agulha era introduzida no sino ventrolateral, que fica no primeiro segmento abdominal do animal. Essa hemolinfa era transferida para tubos de centrífuga de 1,7 mililitros de volume. Cada amostra de hemolinfa era centrifugada imediatamente, logo depois, portanto, da coleta. A centrifugação acontecia por 15 minutos a 4 graus Celsius. O sobrenadante era então transferido para outros tubos e a osmolalidade era determinada com a utilização de um osmômetro de pressão de vapor, que é exatamente esse equipamento que vocês veem aí, ó, podem observar no slide. Esse daí é o osmômetro de pressão de vapor, que foi o equipamento utilizado para determinar a osmolalidade da hemolinfa dos animais, dos camarões. Isso foi feito lá no laboratório de patologia da Universidade do Arizona, lá com o Dr. Leitner, né, que é a referência mundial em patologia de camarões. Esse foi o ponto 4.1, coleta da hemolinfa. Vamos agora falar sobre 4.2, efeitos da dieta experimental sobre a osmolalidade da hemolinfa. Os resultados mostraram que a dieta modificada não apenas alterou a tendência de osmolalidade da hemolinfa do camarão nos diferentes estágios ou tamanhos do ciclo de produção,
mas também aumentaram ou melhoraram a capacidade osmorregulatória do camarão. À medida que o camarão ele foi crescendo, lá nos viveiros de produção lá do Arizona, a osmolalidade da hemolinfa do camarão na fazenda que recebeu a dieta comercial foi gradualmente diminuindo, enquanto que a osmolalidade dos camarões que receberam a dieta experimental na outra fazenda vizinha, elas se mantiveram elevadas, essa osmolalidade, e até mostraram uma leve tendência de aumento com o tempo, com o aumento do camarão. Temos aqui uma figura que mostra claramente isso. Vejam aí. O que é que nós temos aqui? A gente tem no eixo horizontal o peso do camarão, de 5 a 35 gramas. No eixo vertical, a gente tem resultados de osmolalidade em miliosmoles por quilo. É a unidade de osmolalidade, miliosmoles por quilo, indo aí de 300 a 800 miliosmoles por quilo. Aí temos muitos pontos plotados no gráfico. Esses em azul são resultados de osmolalidade dos camarões que receberam a dieta alternativa, a dieta modificada. E esses que têm os pontinhos amarronzados, avermelhados, dos camarões da outra fazenda que receberam a dieta comercial. À medida que o ciclo de produção foi decorrendo, foi se passando, eles foram mostrando os animais, coletando a hemolinfa, determinando a osmolalidade, e assim foi feita a plotagem nesse gráfico. Então, eles trabalharam com camarões de 7, foram os primeiros amostrados, até 30 gramas, que foram os últimos. O que é que a gente pode observar aí? A gente pode observar que os camarões maiores, que receberam a dieta alternativa, a dieta modificada, a osmolalidade da hemolinfa se mantém alta. Enquanto que os camarões que receberam a dieta comercial, que não foi suplementada com lecitina, fosfolipídios, colesterol, potássio e magnésio, a osmolaridade, que a gente interpreta como capacidade ou eficiência osmorregulatória, foi caindo com o tempo. Lá no início, a osmolaridade era a mesma nas duas fazendas, dos camarões nas duas fazendas. Com o tempo, as diferenças foram aparecendo e ao final, ali a partir de 20 gramas, as diferenças eram enormes, como essas linhas demonstram. Como a gente interpreta isso daí? Os camarões que receberam a dieta alternativa, fortificada com fosfolipídios, colesterol, magnésio e potássio, eles apresentavam maior eficiência osmorregulatória, indicado aí pela maior osmolaridade da sua hemolinfa. Ele manteve a capacidade, a adaptabilidade ao desafio osmótico do meio, mesmo numa fase mais avançada do cultivo, mesmo quando ele tinha aí mais de 20 gramas. No caso dos camarões da outra fazenda que receberam a dieta comercial, eles ali mais no final do ciclo de produção, eles já estavam sob forte estresse osmorregulatório, porque essa eficiência osmorregulatória, indicada aí pela osmolaridade da hemolinfa, já era bem menor. De fato, pessoal, as modificações feitas na dieta do camarão, essa suplementação com lecitina, fosfolipídios, colesterol, potássio e magnésio, surtiu um efeito importantíssimo na manutenção da osmolaridade da hemolinfa do camarão, que deu aos animais uma condição melhor fisiológica para se adaptar, continuar se adaptando, porque eles já estavam adaptados, só que com o passar do tempo, com o aumento do peso corporal do animal,
Os animais, à medida que eles vão ficando mais velhos, eles vão perdendo essa capacidade osmorregulatória. Só que você, entrando com a dieta fortificada, com fosfolipídios, colesterol, potássio e magnésio, você consegue compensar esse declínio natural da osmolaridade através dessas modificações da dieta. Interessantíssimo o resultado. Bastante claro as diferenças, de tal forma que eles tiveram sucesso na compensação desse declínio natural da osmolaridade, que a gente pode dizer na adaptabilidade do camarão às águas de baixa salinidade, nos indivíduos maiores. A capacidade hiperosmorregulatória dos camarões da fazenda que recebeu a dieta alternativa foi em média 462 miliosmoles por quilo, enquanto que dos camarões que receberam a dieta comercial, 398. Há uma diferença considerável aí. O que é a capacidade hiperosmorregulatória? Capacidade do organismo do camarão em se manter hiperosmótico em relação ao meio, ou seja, em manter a osmolalidade da hemolinfa acima da concentração iônica da água. O camarão, o organismo do camarão, ele usa aquela estratégia de diminuir a osmolalidade para se aproximar da salinidade da água. Só que ele não diminui ao ponto de se tornar isosmótico. Vai depender aí de que salinidade da água é essa. Nessas águas de baixa salinidade, como nós vimos, tinha água aí doce, salinidade 0,7 gramas por litro. Ele reduz, mas não reduz tanto a osmolalidade, a concentração de solutos da hemolinfa. Ela ainda se mantém acima da concentração iônica do meio, da salinidade. É o que está sendo dito aqui, essa capacidade hiperosmótica ou hiperosmorregulatória do animal. Os resultados mostraram que os camarões criados na fazenda que forneceu a ração alternativa tiveram a maior capacidade osmorregulatória e uma maior estabilidade na osmolalidade, o que indicou que esses animais eles eram melhores osmorreguladores. Essa maior osmolalidade, essa maior concentração de solutos, mostrou que a capacidade osmorregulatória dos animais que receberam a dieta alternativa era maior do que dos camarões que receberam a dieta comercial. O efeito dos estressores sobre a osmorregulação do camarão é geralmente detectável em níveis subletais, geralmente antes que mortalidades sejam observadas nos animais expostos. Você tem um animal aí que está sofrendo estresse osmorregulatório, ele não morre, só que se você tiver aí um monitoramento mais refinado da condição desse animal, você consegue detectar esse estresse. No caso, a determinação da osmolalidade. Algum laboratório que tenha o osmômetro, você aprenderia a fazer a coleta da hemolinfa, a preservação. O ideal seria, talvez, transportar esses animais vivos para o laboratório que vai fazer a determinação da osmolalidade. Porque logo depois da coleta, você já tem que fazer a centrifugação. Então, é melhor do que no lugar de coletar a hemolinfa na fazenda, coleta os animais, transporta os animais vivos para o laboratório e lá os técnicos fazem a coleta da hemolinfa. Os resultados desse estudo mostraram que a dieta modificada ela contribuiu na manutenção da capacidade osmorregulatória do camarão no nível mais estável,
quando comparado aos camarões que receberam a dieta convencional, a dieta comercial. Mesmo após os camarões terem atingido 25 gramas de peso corporal. Nesses viveiros que receberam a dieta alternativa, foram obtidas sobrevivências tão altas quanto 84%. Como mencionado antes, a taxa metabólica do camarão e a frequência de muda, elas aumentam como resultado das temperaturas elevadas. Portanto, uma capacidade osmorregulatória mais estável é essencial para o camarão lidar com os efeitos adversos e mudas frequentes em ambientes de baixa salinidade e alta temperatura. Vamos para as conclusões do trabalho. Vamos dar uma olhada nas conclusões do trabalho. Anteriormente, acreditava-se que não seria possível criar camarões acima de 18, 20 gramas nas condições do Arizona. Baixa salinidade, alta temperatura, deficiência iônica. O presente, por causa do declínio da capacidade osmorregulatória nos animais mais velhos. O presente estudo demonstrou que a capacidade osmorregulatória do camarão pode ser melhorada através de modificações da dieta, suplementação com fosfolipídios através da lecitina, colesterol, magnésio e potássio. Os resultados de produção daqueles anos em que foram feitos os experimentos em que esse trabalho foi realizado mostraram que é comercialmente viável a criação de camarões maiores, vanamês maiores que 25 gramas nessas águas interiores com águas de poços, se eles receberem essa dieta modificada. Por exemplo, eles conseguiram levar o vanamei até as fêmeas até 55 gramas e os machos até 45 gramas, animais que foram posteriormente utilizados em laboratórios de reprodução e larvicultura. Esse estudo foi apenas o primeiro passo em direção da otimização das formulações de dietas específicas para a criação de camarão em águas interiores, em águas de baixa salinidade, em águas quentes, mais aquecidas, como é as condições do deserto lá do Arizona e que se assemelham às condições do semiárido do Nordeste. Mais pesquisa se faz necessário para investigar as funções fisiológicas do magnésio, potássio e do sódio na osmorregulação do camarão e quantificar as exigências dietérias ou nutricionais, magnésio e potássio e de outros minerais dos camarões cultivados nessas águas interiores. Essas foram as conclusões do trabalho dos autores. Vamos para as considerações finais. Vamos dar uma olhada aqui nas considerações finais. O que é que nós podemos destacar de mais importante nesse trabalho? Primeiro, camarões marinhos criados em águas interiores, baixas salinidades e altas temperaturas, deficientes em potássio e magnésio, essas águas, sofrem distúrbios osmorregulatórios graves que acabam por levá-los à morte. Aí as taxas de sobrevivência caem muito, tornam as criações inviáveis economicamente. 2. Frequentemente, os animais mortos apresentam-se curvados, com a musculatura abdominal rígida. Essa condição ficou conhecida entre os produtores como o grampo da cauda, ou o grampo do camarão. O grampo na cauda do camarão é devido principalmente à deficiência de magnésio na água de criação. Então, veja, se fala muito na correção do potássio, que é importantíssimo, a aplicação do muriato, para você manter aí pelo menos 30 miligramas de potássio por litro, mas deve-se checar também o magnésio, tendo em vista aí esse efeito que ele tem de prevenir o grampo na cauda do camarão.
Como o Vanamei vai perdendo a capacidade osmorregulatória com o tempo, torna-se difícil produzir indivíduos acima de 20 gramas em águas interiores que tenham perfil iônico desajustado. Então, se você visa produzir camarões jumbo, é muito difícil você conseguir isso se não fizer os devidos ajustes na dieta e na água. Nesse caso, ou a queda no ganho em peso inviabiliza economicamente a criação, as taxas de crescimento cairiam muito, porque o animal gastaria muita energia fazendo osmorregulação, ou os graves distúrbios osmorregulatórios impediriam a muda e levariam os animais à morte, simplesmente como foi relatado pelos autores. A partir das 18 gramas, era muito comum a observação de mortalidades em massas, em massa de camarão nos viveiros, lá do Arizona, porque simplesmente os animais não conseguiam mais osmorregular, e como as temperaturas eram elevadas, a frequência de muda alta, as exigências por esses íons também muito elevadas. Magnésio e potássio. Os ajustes das relações sódio-potássio e magnésio e cálcio da água, pela aplicação de fontes de potássio e magnésio, não apenas suprem as quantidades mínimas de potássio e magnésio exigidas pelos camarões, mas também contribuem para a utilização normal dos íons sódio e cálcio, respectivamente, pelo organismo animal, pela interação, reciprocidade de uso que existe entre esses pares de íons, sódio, potássio, magnésio e cálcio. Para conseguir mudar a carapaça, o exoesqueleto e, consequentemente, crescer, o camarão deve possuir quantidades suficientes, mínimas, de lipídios no hepatopâncreas, que serão utilizados nesses eventos, durante as mudas. Logo, camarões com hepatopâncreas magro, com concentrações lipídicas abaixo das normais, dificilmente conseguem sobreviver até o final do ciclo de produção. As reservas lipídicas vão sendo consumidas, a dieta não é apropriada para repor na mesma velocidade essas reservas lipídicas, consequentemente chega um momento que vai faltar lipídios que suporte ou permita a realização das mudas. Aí o animal vai morrer nesse momento. A concentração de lipídios do hepatopâncreas do camarão pode ser utilizada, portanto, como indicador de sanidade animal. Você poderia amostrar alguns indivíduos, você removeria o hepatopâncreas, esse material deveria ser preservado em baixa temperatura, deveria ser congelado, para posteriormente ser analisada a concentração de lipídios. Deveria-se, a partir daí, comparar os resultados com alguma norma, ou seja, o que é normal, né, em relação à concentração de lipídios de hepatopâncreas. Quando você percebesse que as concentrações de lipídios elas estavam abaixo das normais e, o que é pior, decrescentes, né, amostragens posteriores. Isso é legal fazer uma amostragem, um trabalho sistemático, né, continuado. Você começa e faz, por exemplo, uma vez por mês essas amostragens. Se você percebesse que as concentrações de lipídios eram menores que as concentrações normais, estavam decrescendo, isso era uma indicação clara que o animal estava sob estresse fisiológico, que a dieta não estava suprindo os lipídios necessários para recompor, para voltar à condição normal lipídica do hepatopâncreas. Em algum momento iria faltar energia, lipídios, energia lipídica para realização das mudas. Uma das formas mais eficientes de elevar a concentração lipídica
do hepatopâncreas do camarão é a suplementação da dieta com fosfolipídios, lecitinas. Daí porque as rações para cassinicultura interior devem conter níveis maiores da lecitina, no caso a de soja, que é a mais utilizada. Como o colesterol necessita de fosfolipídios para ser transportado no organismo, a suplementação da dieta com colesterol deve ser sempre acompanhada pela suplementação com fosfolipídios. Pessoal, esse foi o trabalho, um trabalho muito interessante, um trabalho com resultados bem práticos, resultados que já estão sendo considerados, já são considerados pela indústria, pelas fábricas de rações, de ração para camarão. Já existe no mercado linhas específicas para a criação de camarão em águas de baixa salinidade, em águas de poços, que de uma maneira bastante simples, elas têm como modificação maior entrada de lecitina, maior entrada de colesterol e uma maior suplementação mineral quanto ao magnésio e ao potássio. É claro que são rações mais caras quando comparadas com rações regulares, entretanto, os benefícios vão ser evidentes, a começar pela sobrevivência do animal. Então, quando você faz a relação custo-benefício, você percebe que é vantajoso você pagar um pouco mais pela ração, só que você vai ter resultados de produção bem mais vantajosos, que vão permitir uma boa lucratividade. Pessoal, era isso. Vou encerrar por aqui. Quero agradecer a todos a atenção, a audiência, desejar paz e saúde. Saúde, então, né, nesse momento tão difícil da pandemia. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, pessoal. Tchau.